Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Naraj Dorra, sacerdote-chefe da Ordem Valanon, e esse vídeo hoje é para responder algumas questões que nós separamos, que a gente costuma já responder, para deixar registrado em vídeo. Eu vou fazer alguns outros vídeos assim também. O meu assistente ali atrás da câmera é o Cristiano, que vai fazer as perguntas, e eu espero que gostem do vídeo. Por favor, se inscrevam no canal. Agora eu estou gravando com a câmera, eu não sei se inscreve aqui ou aqui, mas vai em algum lugar na tela, vai estar ali, inscreva-se, para poder acompanhar o canal e todas as nossas atividades. Vai lá, Cristiano, primeira pergunta. Vocês são uma tradição wiccaniana? Não, nós não somos uma tradição de Wicca, nós não temos o mesmo corpo de crenças que a Wicca. Nós temos algumas semelhanças, mas nós temos grandes diferenças também. Isso não nos faz melhor nem piores, eles também não, só faz com que nós sejamos tradições espirituais diferentes, como existem milhares no mundo. A Wicca é uma religião da década de 50, o druidismo é uma religião que já tem 300 anos, o druidismo renascido, e a prática espiritual celta que a gente tem em Valanon é baseada em registros históricos da Irlanda Antiga. Então a gente já sabe a respeito das diferenças. Se não sabe, vai ter um vídeo em breve, mas existe um material disponível na internet, chama Porque a Wicca não é celta. E mostra algumas diferenças, assim, principalmente na questão das divindades, no trato com elas, e na relação com a vida. Eu acho que a gente tem alguma semelhança, sim, mas nós não somos tradição de Wicca, não. Próximo. O druidismo pratica magias? Sim, várias. Nós praticamos magias, encantamentos, enfim, uma série de práticas mágicas. Nós temos algumas referências de práticas mágicas folclóricas que foram deixadas para nós através dos tempos. Algumas outras são inclusões que nós mesmos fazemos, criações nossas, mas o druidismo tem sim práticas mágicas diversas. Não aquelas do tipo, como conseguir o amor em 3 dias, como conseguir passar na prova do Enem sem estudar. Esse tipo de coisa não existe. Não pelo menos dentro do druidismo, não pelo menos dentro do druidismo que eu pratico. Próximo. Existe um calendário de celebrações a ser seguido? Sim. Como ele funciona? Desculpa. Existe sim. Nós temos 4 festivais de fogo, chamamos Quarter Days, que são inicia em Soen, depois nós temos Imolc, depois nós temos Beltane, depois nós temos Lughnasadh. A gente segue a Roda Sul para quem está no sul e a Roda Norte para os membros que estão no norte, no caso da Ordem Valanon. São 4 festivais, existem outras celebrações e festividades ao longo do ano, mas grosso modo esses são os principais e marcam os ciclos da Terra, os ciclos solares, os ciclos da vida, enfim. São celebrações muito importantes. Nosso ano litúrgico, então, é basicamente dividido em 4 partes. Cada uma delas dura cerca de 3 meses. Pode ir. Só. E não tem nada a ver com as estações, que fique claro isso. Os celtas, eles dividiam o ano em 2 grandes estações, escura e clara, o frio e quente. E essas 2 são divididas em 2 novamente, que são os caminhos que levam em direção às estações maiores. As nossas celebrações, elas não estão relacionadas às estações astronômicas. Digo, o Beltane é o verão celta, não o verão brasileiro. Não é o verão de 21 de dezembro, por exemplo. Acho que ficou claro. Vocês usam algum tipo de drogas em rituais? Todas. Tô brincando. Nenhuma. Tirando diazepam. Nós não usamos nenhum tipo de droga. A gente não recrimina o uso de ervas de poder, como bebidas como ayahuasca ou outras, salvia divinorum, por exemplo, mas a gente não utiliza elas em ritos, porque nós costumamos fazer ou ritos abertos a grandes públicos, e o uso de qualquer tipo de erva sagrada ou droga recreativa não ia pegar muito bem. É até um desserviço para a prática tradicional. E em grupo fechado, a gente celebra no mato, e eu sou um profissional de saúde, sempre tive muito medo de que alguém tivesse alguma reação, então a gente evita o uso de drogas de ervas de poder ou drogas, sejam lícitas ou ilícitas, né? E não recriminamos, assim, a gente
não incentiva a utilização ritualística. Pode ir pra próxima. Era isso, né? Tem uma pergunta dentro dessa pergunta. Tá. Não usam dentro de rituais, mas em festivais pode ser usado? Não. Veja, o festival também é celebrado de forma pública, aberta, ou então de forma privada, só para os membros. Ainda que a gente esteja em petit comité, nós não gostamos da ideia de que o uso de algum tipo de erva de poder ou droga recreativa vá nos tirar o foco. A gente sabe, eu tenho total consciência do uso em religiões tradicionais de ervas de poder. Sabemos que sim, os celtas usavam ervas de poder, mas nós optamos por não utilizarmos esse tipo de material. Novamente, nada contra, mas tanto festival quanto ritual, e a gente procura fazer com que a pessoa também não se utilize desse tipo de instrumento na sua prática pessoal, devocional. Porque algumas pessoas podem ter algumas reações, algumas pessoas podem viciar. São muitas questões e a gente prefere evitar elas. Dentro de muitas tradições são usados sexos rituais. É usado dentro de Ivalno? É usado dentro do druidismo? Olha, o druidismo que eu pratico, não. Não posso falar pelos outros grupos que praticam druidismo ou outras variações de druidismo. Não tenho notícia de grupos que façam uso de sexo ritual. Não vejo problema nenhum em se fazer uso de sexo ritual, desde que as pessoas sejam adultas, plenas de suas faculdades mentais e que tenham consentido e que não haja nenhuma relação de abuso entre um ou outro. Por exemplo, relações de abuso de poder, fazer com um sacerdote fazer com que uma novata ou um novato, enfim, se submeta a sexo ritual em troca de iniciações ou em troca de favores espirituais. Isso é um absurdo. Agora, nunca fiz sexo ritual, não sei nem como se faz, e não é uma prática que a gente faça. A gente acaba desenvolvendo dentro do druidismo um espírito de irmandade e uma aproximação tão familiar que seria como se eu fizesse sexo com a minha irmã, ou com meu irmão, ou com minha mãe, né? Então, nós estabelecemos uma relação tão próxima que fica tão incestuoso, a gente prefere não fazer. Agora, não é proibido, não. A gente não proíbe a prática de sexo ritual. Se, por exemplo, um casal quiser fazer sexo ritualístico em algum rito, algum festival, e eles quiserem fazer isso na intimidade do seu lar, ou enfim, eles vão ficar bem à vontade para fazer. Eu não quero participar disso, não é uma coisa que faça parte do meu trabalho. Mas não é proibido, mas a gente não faz, não. Não é uma prática nossa. Existe uma crença em Deus e Jesus Cristo? Não. De novo, não posso falar sobre outras tradições de druidismo ou outros grupos, mas dentro das nossas práticas, a gente aceita o Deus cristão e Jesus Cristo como avatares de outra religião. A gente aceita eles como representantes de um pensamento, uma ideologia que fazem parte de outro caminho espiritual. Assim como a gente aceita Buda, assim como a gente aceita Oxum, Iemanjá ou, sei lá, Lakshmi, são seres, são deuses, espíritos, antepassados, enfim, dependendo de qual for, de outras culturas, outras religiões, outras partes do mundo. A gente tem que respeitar elas, sim, a gente tem que entender. Por exemplo, se eu fosse fazer uma caminhada na África e fosse conhecer o rio Oxum, eu provavelmente, enquanto praticante de druidismo, faria uma oferenda para o Oxum, que é o espírito daquele rio. É uma coisa que os celtas faziam, está largamente registrado. Agora, não quero dizer que o Oxum faça parte do meu culto. Eu nem entendo muito dela, para ser bem sincero. Mas faria uma oferenda para o Oxum no rio Oxum, faria oferenda para deuses locais de outras religiões, faria um agradecimento, de repente, se eu estivesse em terreno iraquiano, para divindades daquele local, Deus, enfim. Mas não é parte do nosso culto de rotina, de vida, assim. Eles não estão dentro do nosso Nemeto, digamos assim. Nemeto é um espaço sagrado, é o espaço ritual. Acho que é isso. Dentro desse pensamento que se tu tivesse, por exemplo, fazendo uma caminhada, como tu disse, dentro da África e encontrasse com o rio Oxum, provavelmente tu
como druida, como tu disse, faria uma oferenda para essa deusa. Hoje nós vivemos num país, o país mais católico do mundo, o país mais cristão hoje registrado no mundo. Por que não fazer nada para Jesus ou Deus cristão? Complexa pergunta. Porque ele não é daqui. Ele é um Deus importado, ele é um Deus estrangeiro, tanto quanto os nossos. E eu faço sim oferendas para forças e espíritos locais. Quem acompanhou algum tipo de ritualística de Valor não sabe que isso é feito em todo ritual. A gente faz oferenda para os guardiões, que são seres daqui. Se fosse feito no Peru, por exemplo, um ritual valoniano, nós faríamos oferendas aos guardiões de lá. Se eu for para Palestina, eu vou fazer oferendas aos guardiões de lá. Se eu for para o Japão, enfim. Sempre os espíritos locais são respeitados e reverenciados de alguma maneira. Agora, Jesus Cristo e Deus cristão, eles não são daqui. Eles vieram para cá. Essa terra não é deles. Ok, Jesus Cristo é importado, bem como o Deus cristão. Mas os deuses celtas também não estão nessa terra, digamos assim. Mas a força ritual de vocês faz com que eles venham para cá, bem como a egrégora e tudo mais. Jesus Cristo trouxe esse Deus para cá de uma forma muito forte. Então por que não? É a pergunta? Primeiro, porque eu não disse que ele não está aqui, Jesus Cristo ou Deus, né? Ele tá, trouxeram eles. E todo o cunho religioso que eles representam. Assim como os meus deuses de culto, os deuses celtas e irlandeses. Por que um e outro? Horas, porque os deuses celtas representam uma ideologia de existência que Jesus Cristo não me representa. Então, o ideário cristão não me inspira como a prática com os deuses celtas. Então, é por uma simples questão de escolha. Respondeu a tua pergunta? Respondido. Bom, gente, essas foram algumas questões. Se vocês tiverem outras questões, por favor, nos mandem. Ou aqui pelo canal do YouTube, ou então por e-mail, ou no site, ou na fanpage, ou nos nossos perfis em redes sociais. Muito obrigado por ter me acompanhado. Espero que as perguntas tenham ajudado de alguma maneira. De novo, curte. Aliás, se inscreve. Em algum lugar aqui na existência vai ter uma plaquinha para se inscrever, ou aqui embaixo, e inscreva-se. Tem um sininho, se vocês apertarem o sininho vocês recebem notificações sempre que entrar um vídeo novo. Toda semana vai ter vídeo novo no canal, às vezes mais de uma vez por semana. Acompanhem também os 30 dias druídicos, eu vou colocar aqui do lado ou aqui do lado alguns vídeos para vocês assistirem como sugestão. Obrigado por terem acompanhado até aqui, até mais!